Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre e hoje daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano do ensino médio, perfeito? Estamos trabalhando o conteúdo de ética, né? Tivemos 3 aulas para analisar a ética do Nietzsche, né? E agora trabalharemos a consequência, ou alguns pensadores que estão depois do Nietzsche ali e que vão levar em consideração os apontamentos que esse filósofo fez, que são os existencialistas e, portanto, a ética existencialista. Teremos também 3 aulas para analisar a ética desses pensadores, de vários pensadores que fazem parte desse movimento filosófico, não é mesmo? Mas na aula de hoje nós temos ali a introdução a esse movimento, tá? Antes de irmos para os nossos objetivos, nossos conteúdos, só lembrando vocês de que não esqueçam de marcar a presença lá no Classroom, né, e de realizar as atividades propostas pelos seus professores. Qualquer dúvida que surgir aqui, também pode enviar para eles lá. Se está acompanhando só pela TV, entre em contato lá com a sua escola para pegar os trabalhos ou então, né, entregar os trabalhos ali e ter a presença, a nota registrada. Perfeito, galera? Vamos nessa aí então. Objetivos da aula de hoje: compreender as mudanças históricas, mas o contexto histórico mesmo, né, ocorridos na passagem do século XIX para o século XX. O movimento existencialista se desenvolve plenamente, com bastante força, durante o século XX, né? Agora, algumas questões históricas vão influenciar bastante, né, na origem desse movimento. É isso que a gente vai definir no primeiro momento. Depois, apresentar os fundamentos, né, os princípios ali, a base, tá, da filosofia existencialista. Perfeito? Esses objetivos da nossa aula de hoje, né, 2 objetivos bem tranquilinho, só que um filósofo que influenciou bastante no existencialismo foi o filósofo que nós trabalhamos nas aulas passadas, o Nietzsche, tá? Para mergulhar um pouquinho mais dentro do existencialismo, vamos então retomar alguns pontos da filosofia do Nietzsche, né? Como sempre, no início da nossa aula, a gente retoma alguma coisa da aula anterior, perfeito? Então já temos aí o nosso primeiro exercício, tá? Dentro do pensamento do Nietzsche, da filosofia nietzschiana, né? Quando ele aponta, né, a doença da cultura, a decadência da cultura, né? Ele propõe ali uma suposta cura, um suposto remédio, né? Então, qual a suposta cura para o niilismo, né, e a decadência da cultura proclamado, né, pela filosofia nietzschiana ali, né? Como Nietzsche, né, afirma que a gente pode superar, tá? E como superar esse suposto niilismo e a decadência da cultura ocidental. Dá uma retomada nos conceitos que nós já trabalhamos, responde, depois volta aqui.
Voltando então, pessoal, qual é a doença da humanidade, segundo Nietzsche? A doença da cultura ocidental é o que Nietzsche chamou de niilismo, a negação da vida. Para curar, para superar esse niilismo, é necessário então que não neguemos a vida, mas que sim, que a gente passe a aceitar a vida, né? Nietzsche explica essa suposta superação através do conceito que nós trabalhamos na outra aula sobre o além do homem. Ou às vezes você acha por aí, né, o super-homem, né? Mas é alguém com superpoderes. É esse ser humano, né, que agora, né, supera o niilismo através desse niilismo ativo, da criação de valores. Não existem valores já prontos, não existem valores eternos para a gente apenas aceitar, mas nós podemos criar esses valores, criar esses sentidos, tá? E esse seria o além do homem, perfeito? E uma dica, né, para auxiliar nessa criação de conceitos, nessa criação de valores, é o conceito do eterno retorno, de você, né, amar a existência, amar as condições da existência e aceitar eternamente viver cada instante. Se você tivesse que repetir este momento pela eternidade, você o repetiria. Por quê? Porque cada momento de vida merece ser vivido. E daí, né, nós resumimos tudo isso dentro da filosofia do Nietzsche, né, como um dizer sim à vida, dizer sim a esta vida, a este momento, a este mundo, a este agora. Tá? O que, segundo a filosofia do Nietzsche, muito da história da filosofia fez é negar essas coisas, né? E Nietzsche quer recuperar isso daí, portanto. O movimento existencialista vai nessa direção, né? Vai mais ou menos por esse caminho, tá? Só que para entender melhor como esse movimento se desenrolou, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Alguns conceitos do contexto histórico, né? Em que ele ocorre, perfeito? Então, nós temos ali, antes do existencialismo do século XX, o século XIX. E no século XIX, tirando a filosofia nietzschiana, que aponta as críticas à decadência dessa cultura, tirando a filosofia do Nietzsche, né, ele é um ponto fora da curva, os pensadores do século XIX e de toda a filosofia moderna têm uma confiança, têm um sentimento de confiança, tem um sentimento de que a gente está entrando, né, a humanidade entrou num estado de contínuo progresso e a humanidade sempre vai melhorar cada vez mais e mais e mais. Por quê? Porque nós superamos a Idade das Trevas, né? Lembra lá? Eles vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas e agora é o período das luzes, né, que tem o iluminismo que nós vimos. Então a ciência vai ter um entusiasmo muito grande com esse progresso, esse avanço tecnológico, né? Nós temos a revolução científica na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos a física newtoniana e com isso nós temos as revoluções industriais, que deu ao ser humano um poder de controle sobre a natureza tão grande, que hoje nós já somos uma ameaça à natureza, tal o poder que nós temos, né, com a tecnologia, tá? Então, a partir da criação da indústria, teve essa mudança do poder do ser humano sobre a natureza, tá? Mas que nesse início, né, se profetizou ali que a humanidade entraria nesse contínuo progresso e avanço, né? As ciências tinham esse entusiasmo,
Na arte, nós temos o romantismo, né? O mesmo romantismo que vocês estudam também na literatura, né? E nas aulas de artes ali, que é a valorização, uma das características, né, do romantismo é a valorização dos sentimentos patrióticos, dos sentimentos nacionalistas, né? Para unir o povo ali, para unir as pessoas, né? A arte vai valorizar bastante esses ideais de um povo, né? De valores, de uma etnia, de uma cultura específica, isso é belo e deve ser enaltecido, tá? Então tem esse entusiasmo também com as questões patrióticas. Nós temos ali, por exemplo, né, esse quadro, a liberdade guia o povo, símbolo, né, talvez aí, né, o maior marco desse movimento romantista. Tá? E nós temos na filosofia o movimento positivista, com Augusto Comte, que também vai querer utilizar os métodos da ciência experimental para analisar a sociedade, né, para analisar o movimento também da razão humana, enquanto, né, vai trazer um contínuo estado de progresso para a humanidade. Tá? Essa ideia de que você ter confiança nas capacidades da razão humana para entender o mundo, compreender o mundo, né, através da razão e das ciências experimentais, e a partir disso controlar a realidade para sempre progredir, sempre para mais e melhor. Em resumo, nós temos aqui, né, toda essa ideia de que se no século XIX estava assim, no século XX nós vamos para a cabeça e, nossa, vai sempre melhorar, melhorar, melhorar. Não foi bem o que aconteceu. Quando nós temos o século XX, né, o século XX inclusive recebe o apelido de Era das Incertezas. Por que incertezas? Porque muita coisa boa ocorre. No início do século XX, o movimento na Inglaterra, né, das sufragistas, né, o movimento feminista, vai trazer o voto para as mulheres, né, o voto onde as mulheres não podiam votar, mas já no início do século XX esse movimento consegue, né, o voto para as mulheres ali. Nós temos uma série de conquistas sociais e políticas, nós temos a chegada do homem na Lua, nós temos, né, o desbravamento do espaço, mas também nós temos nesse início do século, né, a ascensão de regimes totalitários. Tá? Grandes exemplos, o nazismo alemão, de Hitler, e o fascismo italiano, de Mussolini. Toda aquela valorização de sentimentos patrióticos, nacionalistas, né, levou a essa ideia de que um povo vai ser melhor que o outro e, por entanto, agora tem o direito, né, de superar os demais ali e de exterminar os demais. Né? O que vai, obviamente, né, ter o grande marco disso, o Holocausto, o extermínio em massa de judeus realizado dentro da Segunda Guerra Mundial, né, pelo governo nazista. Tá? Nós temos aí as duas grandes guerras, né, toda a ciência que ia trazer bem-estar para o ser humano, o que ela trouxe? Armas bélicas, né? A indústria bélica vai se desenvolver aí. Tá? Nós temos aí o desenvolvimento de armas de extermínio em massa. Né? Toda aquela razão humana vai ser usada para como eu posso matar mais gente gastando menos trabalho. E aí nós temos as armas químicas desenvolvidas desde a Primeira Guerra, né? A indústria bélica ali com tanques de guerra, caças, né? Da indústria da aeronáutica, né? E nós temos ainda, né, a maior arma de todas aí, talvez, né, que é a ciência que traz a energia nuclear, que possibilita ao ser humano ter acesso mais fácil à energia elétrica e que ajuda no bem-estar da sociedade, mas que ao mesmo tempo, né, produziu a bomba atômica, né, usada contra civis no final da Segunda Guerra pelos Estados Unidos e Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então, calcula-se que no início do século XX houve, tá, cerca de 187 milhões de mortes provocadas por decisão humana, tá? Por decisão humana em colocar no papel medir, se fizer isso, tantas pessoas vão morrer. Será que mata? Mata. Então, aquele entusiasmo que a humanidade tinha no século XIX, quando chega o século XX, a galera se assusta, né? Porque a realidade que a humanidade está vivendo ali é uma realidade totalmente de desgraça, de desolação. Tá? E nisso o pensamento filosófico vai ter grande influência, vai ser influenciado grandemente por esses fatos. Tá? Nós temos o que o Freud, né, lá da psicologia, o Freud vai colocar como uma ferida narcísica. Né? Lembra do Narciso, aquele que se apaixonou pela sua própria imagem, né, na mitologia grega? O ser humano se ama. Nós somos narcisos, o ser humano é egocêntrico pra caramba. Só que o Freud vai dizer que ao longo da história do ser humano, houve 3 golpes fundamentais que diminuíram um pouco esse ego dele. No primeiro momento, né, nós, enquanto Idade Média, éramos as criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus.
De todos os seres que existem, nós somos os que mais se aproximam dele. Logo, onde que nós temos que estar no universo? No meio. Nós temos que ser o umbigo do universo. Tudo tem que girar ao nosso redor, porque nós somos a coisa mais perfeita que existe aqui. Só que daí vem a ciência, né? Com Copérnico, depois Galileu, Kepler, né? A Terra não é o centro do universo. Tá? Nós não somos importantes para o universo, não temos posição de destaque no universo. Esse foi o primeiro golpe que o ego do ser humano sofreu, segundo Freud. Tá? Mas tudo bem, não tem problema. Né? Não sou importante para o universo, mas nesse mundo aqui eu sou o melhor, eu sou o mais desenvolvido, eu sou importante para esse mundo aqui. Né? Vem a ciência de novo, com Darwin. Os seres humanos evoluíram, não foram criados. Ou seja, do ponto de vista da vida, não há diferença nenhuma entre o ser humano e uma bactéria. Do ponto de vista da vida, tanto o ser humano quanto uma bactéria são seres aptos, selecionados pelo ambiente a se reproduzirem e a sobreviverem. Não somos importantes porque temos razão. Se nós temos razão, um peixe respira embaixo da água. E são apenas ferramentas selecionadas pela evolução. Então, tudo bem, não tem problema. Não sou importante para o universo, não sou importante para esse mundo, não tem problema. Mas eu mando em mim mesmo. Eu tomo as decisões. Eu decido. Quando eu faço algo, eu que estou mandando. Aí que vem a filosofia, ou o pensamento, né, de Freud. Sendo ele mesmo se assume seu terceiro golpe nesse ego da humanidade, né? E vai dizer, o eu não é dono do pensamento. Isso que você chama de eu, quando você diz eu penso, eu quero, eu acho essa aula legal, eu acho essa aula chata, isso não manda em você de fato. Porque existem outras vontades ali, né? O inconsciente, o subconsciente que vai influenciar na maneira de você pensar e de você agir sem você nem se dar conta, tá? Mas essa já é uma outra aula, um outro momento. Mas em resumo, né? A humanidade vai sofrer esses golpes aí e isso vai moldar o pensamento existencialista, tá? Então, quando nós temos o movimento existencialista, ele é o quê? É a filosofia da existência, que tem alguns princípios, né, que vai defender, e todos os filósofos desse movimento vão pensar de acordo com esses princípios. Primeiro, a ideia de que o ser humano, a humanidade, foi jogado no mundo. Ninguém perguntou para você se você queria existir ou não. Você simplesmente existiu. Por isso nós viemos ao mundo inacabados, imperfeitos, né? Para o existencialismo, né, você, em dado momento, tomou consciência que você existe e a partir desse momento que você tomou consciência que você está aqui existindo, você percebe que tem coisas que você não escolheu. Você não escolheu o país que ia nascer, você não escolheu sua língua mãe, você não escolheu qual família ia pertencer, não escolheu suas características físicas, não escolheu suas características psicológicas. Você apenas brotou nesse mundo desse jeitão aí. Só que a partir disso, você é livre. Tá? Outro conceito importantíssimo para o existencialismo é a liberdade. Tá? A liberdade existe aqui enquanto, né, possibilidade de agir dentro do que o mundo já te apresenta. Tem coisas que você não escolheu, beleza? Mas a partir disso, a partir do momento que você toma consciência para o existencialismo, você é livre de fato para fazer o que bem entender. Isso é bom? Essa liberdade é boa? Não. Para o existencialismo, não. Tanto é que Sartre, né, vai dizer que ela é uma condenação. Nós somos condenados à liberdade. Por quê? Porque não tem jeito de não escolher. Tudo é uma escolha. Ficar em cima do muro também é tomar um lado. Não marcar nenhuma questão na prova é escolher também. Escolher deixar a prova em branco. Tudo é escolha e não tem jeito de não escolher. Então nós somos condenados a essa liberdade. E o problema é, essas escolhas que nós tomamos terão influências no nosso futuro. E eu não sei qual é a escolha que eu tenho que fazer hoje para daqui 10, 20, 50 anos eu alcançar a felicidade, eu ter uma vida boa, né? Caso compre uma bicicleta. Exatas, humanas ou biológicas? Não sei. O que eu sei é que de qualquer coisa que eu faça, vai ser uma escolha e se eu escolhi, eu vou ser responsabilizado por essa escolha. Né? E daí a vida passa a ser angustiante. A angústia, tá? O que é angústia? Angústia é o sofrimento por antecipação. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. E é justamente por não saber que você sofre. Você não sabe qual escolha você tem que fazer hoje para amanhã, depois, daqui a 50 anos, ter a vida boa, ter a vida feliz.
Por isso o sofrimento. Angústia é você fazer uma prova, entregar essa prova para o professor, né, e sair de sala. Nesse momento você tem duas consciências. A primeira é de que você já marcou o que tinha que marcar, já respondeu o que ia responder, não tem como voltar atrás, já entregou a prova. A segunda consciência é, você não sabe se o que você marcou está certo, se você que respondeu está certo ou se está errado. E por isso a angústia. Tá? Então a vida para o existencialismo vai ser essa vida angustiante, no sentido de que nós sabemos que o nosso futuro depende das escolhas que tomamos agora, não tem jeito de não escolher, mas a partir do que nós tomamos essas escolhas. Tá? Então 3 conceitos bem importantes aí do existencialismo. Falamos demais, vamos dar uma parada, uma pensada aqui, fazendo um exercício. Temos aquele exercício do Enem 2016 que diz o seguinte: ser ou não ser, lembra disso? Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo, os sonhos que hão de vir no sono da morte. Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Beleza, partindo dessa citação aí, este solilóquio, né, esse texto do personagem com ele mesmo, pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre o quê? Letra A diz consciência de si e angústia humana. Letra B, inevitabilidade do destino e incerteza moral. Letra C, tragicidade da personagem e ordem no mundo. Letra D, racionalidade argumentativa e loucura iminente. E letra E, dependência paterna, impossibilidade de ação. Dê uma lida ali, uma pensada, vou colocar um tempo ali de citação para você também analisar. Escolhe a alternativa, marca, responde, depois a gente volta.
Voltando então, pessoal, conseguiu escolher uma alternativa? Nós tínhamos esse exercício que colocava ali a obra do Shakespeare, né? O Hamlet, né? O ser ou não ser, eis a questão, né? Grande frase aí filosófica, né? Só que nós podemos relacionar essa citação do Shakespeare com o movimento existencialista, né? Ao enfatizar a tensão entre o quê, tá? Dentre as alternativas que nós tínhamos, a que mais corresponde aí, né? Com essa relação do existencialismo e do Shakespeare seria a alternativa A consciência de si e a angústia humana. Eu tenho consciência de que existo, tenho consciência de que estou aqui e a partir disso vem essa angústia de eu não saber o que vai acontecer. O que é melhor, é ser ou é melhor não ser? Eis a questão, né? Então justamente por isso seria a alternativa A, tá? Consciência de si e angústia humana, perfeito? Continuando aí, galera, nós temos um pensador bem importante, né? Antes do século XX, mas que vai ser tido como o pai do existencialismo, né? Que é o Kierkegaard. Tá? Kierkegaard, pensador dinamarquês, tá? Que está vivendo ali um pouquinho antes do Nietzsche, mas ele já vai começar a questionar um pouco essas condições existenciais do ser humano, tá? Então, a análise dos problemas, nós temos na filosofia do Kierkegaard, né? Uma análise dos problemas da relação existencial do ser humano, né? A existência do ser humano com ele mesmo, né? A consciência de si, com o mundo, com as outras pessoas ao redor, e Kierkegaard também vai dizer com a relação com Deus, né? A angústia existe para o cristão, né? Por quê? Porque a fé é justamente você não saber o que vai vir, né? Mas acreditar, ter a esperança de que virá algo bom para você, né? Então também isso seria aí uma questão, né, existencial mesmo dentro da relação, né, cristã, né, da fé ali, da religião, tá? Então Kierkegaard vai ser por isso atribuído aí ao pai do existencialismo, né? O Nietzsche, que nós estudamos, também é colocado como um precursor desse movimento, mas, né, quem mais se identifica com esse movimento existencialista vai ser, por exemplo, né, antes de nós analisarmos o próximo autor aí, né, a frase do Kierkegaard, que ele diz o seguinte, ó: na possibilidade, tudo é igualmente possível, tá? E aquele que, em verdade, foi educado pela possibilidade, entendeu aquela que o apavora tão bem quanto aquele sorri, né? O que o Kierkegaard está colocando aqui, né? Ele está colocando justamente essa ideia de que a possibilidade, o ser humano está aberto a possibilidades. Não tem nada já dado pra gente. A gente vai ter que construir isso nessas possibilidades, tá? E isso, né, ao mesmo tempo, né, traz ali alegria, mas também apavora o ser humano, tá? Então é essa relação ali que vai se ter, né, como angústia do ser humano. Inclusive o texto, né, que o Kierkegaard coloca isso, é o conceito de angústia, tá? Agora, do autor que eu tinha falado, que mais, né, se coloca ali como existencialista, é, por exemplo, o Albert Camus, tá? Que ele é colocado como um autor da literatura, mas que vai ter bastante influência na filosofia também, tá? O Camus tem várias obras literárias que dramatizam, né, essa relação do ser humano na existência, angústia, liberdade, e ele diz o seguinte: o homem não é nada em si mesmo, não passa de uma probabilidade infinita. É aquela questão da possibilidade que o Kierkegaard acabou de falar, né? Probabilidade infinita. Mas ele, e aqui vem a grande chave, né? É o responsável infinito por essa probabilidade, né? Pode acontecer qualquer coisa para você, mas você é o responsável pelo que isso que aconteça, né? A responsabilidade é o conceito principal dentro do existencialismo, tá? E por último aqui, enquanto autor que a gente está comentando hoje, né, é o Jean-Paul Sartre, tá? Aqui o grande nome, né, o mais famoso, digamos assim, do existencialismo, né? Nas nossas aulas que ainda irão vir, a gente vai analisar de modo mais profundo a filosofia do Sartre, né? Mas aqui o Sartre ele vai dar o grande slogan do existencialismo, digamos assim, né? Que é a frase que diz o seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, primeiro uma coisa existe para depois ela se definir, para depois ter uma essência. O ser humano primeiro está aqui para depois ter a sua essência. É diferente do que nós tínhamos em Platão, por exemplo, né? Em Platão, primeiro você tem a ideia, a essência e depois o mundo sensível, né? É diferente do Descartes, que vocês viram no primeiro ano. Lembra dele? O penso, logo existo. Primeiro eu penso, primeiro eu tenho a razão, a consciência, para daí eu garantir a minha existência. Sartre vai partir de um outro princípio. Não. Como uma coisa pode pensar sem existir? Então não é penso, logo existo. É existo e por existir eu penso. Tá?
tá? Então a existência antecede a essência, tá? A gente vai explicar melhor essa frase aí nas nossas próximas aulas, né? A aula de hoje é mais para a gente ter esse vislumbre ali sobre o existencialismo, tá? Para fechar nossa aula aí, uma outra frase do Sartre que diz o seguinte: o homem define-se pelo seu projeto. O homem define-se pelo seu projeto. A partir da citação e dos temas trabalhados em nossa aula, explique para mim o conteúdo existencialista dessa citação. A partir do que a gente viu, por que essa frase do Sartre, né, a gente pode, né, ela é um marco dentro do movimento existencialista, né? O que tem, né, de existencialismo nessa frase aí? Dê uma pensada, responde com suas palavras, depois a gente volta.
Voltando então, pessoal, conseguiu responder para mim por que essa frase vai ser um marco do existencialismo? Você poderia colocar, né, com suas palavras, do seu jeito, mas uma resposta possível seria essa daqui que eu coloquei, ó. Diferente dos demais animais e objetos que existem, o ser humano não possui uma essência pré-definida. Portanto, deve o próprio ser humano construir o seu caminho, pois, enquanto ser livre, a liberdade, né, lembra um conceito essencial aqui? No ser livre, a humanidade é capaz de lançar-se adiante, né, escolher nas possibilidades, né, portanto, projetar a sua existência. Já não está esquadrinhado a sua vida. Você, ao existir, que vai desenvolver esse projeto, tá? Portanto, voltando na frase do Sartre, o homem define-se pelo projeto que ele criou, desenvolveu para si mesmo e é, portanto, responsável por aquilo que foi projetado, tá? Nas demais aulas, daremos sequência a esse pensamento aí. Para fechar a aula de hoje, nós temos como pontos principais os seguintes. A desilusão, né, desse otimismo que se tinha no século XIX, quando adentramos o século XX, né? Então, a desilusão do otimismo da modernidade, ou do período da modernidade, tá? A filosofia é da existência, né, o existencialismo, que vai problematizar a vida, o ser humano, né, a partir do estar aqui, né, do existir de fato, tá? E dois conceitos principais, né, a liberdade e a angústia. Somos livres para tomar nossas decisões e por isso nós nos angustiamos, não sabemos qual é a melhor decisão, mas o que sabemos é que seremos responsáveis por elas, tá? Nas demais aulas, analisaremos esses conceitos aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula e fiquem bem.